Paz do Senhor, meus irmãos, estaremos dando continuidade ao nosso curso de Teologia Médio do IBADEP, História de Israel. Estaremos fazendo o primeiro capítulo deste livro, que é o período de Adão a Noé. Aí no capítulo 1, a parte 1, estaremos continuando da criação do homem, ok? Um aspecto notável do ser humano em relação à sua criação é que Deus assoprou nele o hálito das vidas. Não foi simplesmente o princípio geral da vida transmitido ao mundo que se individualizou no homem, mas Deus soprou diretamente nas narinas do homem a sua personalidade. De acordo com Gênesis 2:7, que nos diz: então Deus modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e assoprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Deus, ao criar o homem, o constituiu de duas substâncias, ou seja, o material que se domina o corpo e o imaterial que se denomina alma. Sem dúvida, a alma é definida como a vida do corpo, pois quando a alma sai, o corpo morre. O homem é apresentado e constituído de três substâncias: espírito, alma e corpo. O que tem provocado divergências de muitos estudiosos da Bíblia, qual muitos já sabem. No caso, os dicotomistas e os tricotomistas. E o que são, tricotomista e dicotomista? Tricotomista, todo ser que compõe de três divisões, corpo, alma e espírito. E quem defende isso? Quem defende isso? E a gente vai lá em 1 Tessalonicenses, 5:23. Vamos lá, 5:23. Que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vida do Senhor Jesus Cristo. Beleza. E o dicotomista? Ensina que o homem compõe-se de suas partes ou divisões, material e imaterial, isso é, corpo e alma. E o que a alma e o espírito são a mesma coisa. Então isso dá uma confusão em nossa cabeça, porque alma e espírito são as mesmas coisas. Quem defende isso? Definido por Atanásio, Teodoreto e Agostinho. Mas a gente vai entender que os dois estão corretos. Os dois estão corretos. A gente lê aqui, os dois lados estão corretos, quando analisados pela ótica de que o espírito e a alma representam os dois lados da substância não física do homem, ou, em outras palavras, o espírito e a alma representam os dois lados da natureza espiritual. Ainda que sejam distintos, o espírito e a alma não podem ser separados. Então, intrinsecamente interligados. Então, a gente percebe que, por mais que haja divergência em ideias, em discussões sobre o termo corpo, alma e espírito, sobre o tricotomista, dicotomistas, a gente percebe que ambos os lados estão corretos, pelo fato de que o espírito e a alma em si pertencem a Deus. Mas essa divisão ao qual será julgada, ou qual Deus tirará, uma pegar para ele e a outra será julgada, somente Deus que pode estar fazendo isso daí. Maravilha? O espírito é a criação comum daqueles que passaram para outra vida. Quando alguém for arrebatado temporariamente fora do corpo, se descreve com estado de espírito. Sendo o homem espírito, é capaz de ter conhecimento de Deus e comunhão com Ele. Sendo alma, ele tem conhecimento de si próprio. Sendo corpo, tem através dos sentidos conhecimentos do mundo.
Olha só que maravilha. Sendo Adão o primeiro homem, foi a criação especial, podemos classificá-lo como a coroa da criação. Ressaltando que quando Deus disse, façamos o homem, a expressão hebraica é bara, que quer dizer há uma criação sem precedentes. Seu nome em hebraico, Adão, homem, é semelhante a Adama, solo. Aí vamos perceber, né? A gente começa a perceber que é sozinho, né? Cantor solo, faz as coisas sozinhos. Mas a gente vai perceber que Deus, quem lê o Gênesis, viu que Deus ali no intermédio, viu que Adão, em um certo momento, viu que não era legal, não era bom que Adão ficasse só. Aí a gente vai dando continuidade para que os irmãos vão pegando aos poucos. Adão, que tanto foi um nome próprio, como também se refere ao homem genérico feito à imagem e semelhança de Deus, de forma nenhuma a imagem e semelhança referem ao aspecto físico, já que Deus é espírito. E agora? Se a imagem e semelhança não se refere a Deus, e agora? Né? A dúvida de muitos. Né? Então, como também refere-se ao homem genérico, feito à imagem e semelhança de Deus, de forma nenhuma a imagem e semelhança refere ao aspecto físico, já que Deus é espírito. Aí bate aquela preocupação, dúvida. Então, para mim, imagem e semelhança quer dizer um aspecto igual, somos parecidos. Né? Temos aí a nossa semelhança, somos iguais a Deus. Aí, continuando a leitura, a gente percebe que o autor ele explica a continuidade e nos dá a compreensão desta resposta, né? Dessa pergunta ao qual a gente obtém a resposta. A imagem de Deus no homem significa que somente o homem recebeu o sopro de Deus e, portanto, tem o espírito imortal. Então, a imagem significa que somente o homem recebeu o sopro de Deus e, portanto, tem um espírito imortal. Então, o nosso espírito é imortal, tá? Então, esse espírito ao qual Deus nos deu é imortal, o qual é a semelhança, né, de Deus, a imagem de Deus, por meio do qual tem comunhão com Deus, é um ser moral não obrigado a obedecer seus instintos, como os animais, porém possui livre-arbítrio e consciência, é um ser racional, com capacidade para pensar no abstrato, formar ideias, né? A semelhança de Deus tem o domínio sobre toda a natureza, todos os seres vivos. Então, aí que entra a imagem e semelhança. Quando Deus criou o homem, Deus deu o nosso livre-arbítrio. Né? Essa é a nossa semelhança com Deus. Fez com que pudéssemos pensar e agir de maneiras que pudéssemos ver o mundo de modo diferente. Esse modo de ver e pensar faz com que a nossa semelhança com Ele surja. Né? Então a gente fica ali, ó, somos semelhantes a Deus pelo modo de agir, né? E pensar, como a gente é um ser racional. Nesse ser racional, quando Deus nos dá esse livre-arbítrio, né? A gente começa a perceber que muitos aí podem perceber que se somos imagem e semelhança de Deus, então se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sou então um deusinho. Não, tá? Não é bem assim, tá? Você é a imagem e semelhança de Deus, porque Deus o fez assim, um ser pensante, para que você possa pensar e agir de maneira diferente dos animais. Os animais são subordinados a nós. Então, a gente percebe que a natureza inteira, do mundo inteiro, a natureza, os animais, todos estão sujeitos a nós. Então, todos recebem ordem de nós. Nenhum animal vai fazer com que te domine, vai te dominar. Então, somos o único ser da Terra racionais, pensantes. Maravilha? O homem
como ser livre, está acima da natureza e foi criado para manter comunhão com Deus e para ser um representante na terra, ser um representante de Deus. Então a gente percebe que essa semelhança, essa imagem que temos de Deus em nós, a natureza em si percebe que somos semelhantes de Deus. Então Deus nos coloca nessa função para que possamos estar administrando aquilo que Deus criou. Olha só, aí cai a ficha que somos apenas administradores das coisas que Deus nos coloca em nossas mãos. Então tudo que temos, tudo que possuímos não somos nossos. Por que não somos nós? Por que não é nosso? Porque apenas somos administradores. Estamos aqui somente de passagem. Temos um propósito, Deus colocou um propósito em nossas vidas para que possamos estar fazendo algo diferente. Deus tem nos colocado aqui na terra para que possamos fazer a diferença. Cada pessoa, cada um de nós temos algo para fazer, temos algo diferente para estar concluindo, para estar realizando. Esse é o nosso papel. Deus nos colocou como administradores de seus bens, né? de seus atributos. Então somos administradores das coisas ao qual Deus tem colocado em nossas mãos. Então por isso que somos, no ser racional, qual dominantes, né? Somos dominantes em cima de qualquer animal, né? E muitos podem falar assim: nossa, mas se você for aí na África, aí onde tem leões, os leões podem te matar. Podem te matar, mas eles pensam em algo para te atacar. Eles atacam porque eles estão necessitados de fome. Você pensa em agir. Você pode tentar dominar. Você vê muitos vídeos hoje em dia na internet, pessoas dominando os bichos muito ferozes, né? Então, eles sabem que você é o dominador. Eles sabem que você é o cabeça, que você manda nele. Animais têm essa convicção que você é o mentor, vamos falar assim, o mentor, o chefe da tribo. Então somos a imagem de Deus aqui na terra. Estamos acima de tudo que é bicho, tudo que é natureza. Somos a perfeição, somos a melhor criatura ao qual Deus tem criado. Maravilha, meus irmãos? Vamos continuar. Entretanto, de forma nenhuma o homem pode admitir a ideia de um ser semideus. Igual eu falei, a gente somos a imagem de Deus, mas não somos em nenhum momento semideus, não somos um deusinho, tá? Ou mesmo um deusinho, pois inquestionavelmente o homem jamais passará de uma criatura em seu sentido inicial ou uma criatura em sentido reabilitado, né? Então a gente vai ler lá em Romanos 1:25, que nos dirá assim, né? Porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Olha só, né? Ressaltando que o homem não é uma divindade, mas criado para refletir a natureza divina em sua humanidade. Deus nos fez consciente, tá? Deus nos fez capazes de admitir o nosso próprio erro. Deus nos fez assim. Agora nos colocamos em prática, né? Vamos colocar à prova, assim, melhor dizer, né? Não somos semideus, não somos deusinho, por mais que somos filhos de Deus. Somos a imagem dele, somos a criação dele, somos a criatura, né, ao qual fomos criados por ele. Em nenhum momento, entenda, em nenhum momento possamos adorar um ser que foi criado. Aí vem, né? Tudo que foi criado, existe algum Deus? Existem pessoas, tribos que adoram alguma coisa que foi criada? Existe. Muitas pessoas adoram certo tipo de imagem, algum tipo de animal que foi criatura.
Então nenhuma criatura pode ser Deus. Nenhuma criatura se torna Deus. Deus é eterno, aquele que sempre existe, aquele que criou tudo. Isso é Deus. Essa energia positiva, algo que a gente não consegue explicar, a gente consegue sentir, vivenciar um momento oportuno de ver e fazer parte da criação de Deus. Então somos apenas criaturas de Deus. Não podemos estar adorando nenhuma criatura. Amém? Maravilha. Em Gênesis 2, 18, na nossa lição, na página 19, tem ali Gênesis 2, 28, mas não existe Gênesis 2, 28. Então, ok? Só corrigindo aqui a lição. Gênesis 2, 18 nos dirá: então declarou Deus, o Senhor, não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude a ele e corresponda. Gênesis 2, 18. Então a gente percebe que toda a criação de Deus, Deus fez um casal. Fez ali para que pudesse gerar e dar assim frutos. E Deus, dessa maneira, viu que era bom. Então, quando a gente abordamos o primeiro capítulo de Gênesis, a gente consta que após o ato criativo de Deus, aparece a expressão, e viu Deus que era bom. E essa expressão ocorre 7 vezes, tá? E só vê somente um capítulo ao qual Deus fala, não é bom. É em Gênesis 2,18. Não é bom que o homem fique só. Por quê? Todos os animais tinham casais. Toda a criação de Deus tinha ali uma geração que pudesse gerar outra geração e assim sucessivamente. Então Deus atentou para a solidão de Adão e concluiu que era necessário providenciar uma companheira que viesse corresponder com as suas expectativas, tendo em vista que o homem foi criado a um ser gregário, isto é, um ser social que precisa de alguém com quem possa compartilhar suas ideias, emoções, sentimentos e, acima de tudo, amar e ser amado. Deus não quer que o homem viva isolado. E entrando nesse ponto aqui, meus irmãos, a gente percebe que fomos feitos para conviver no mínimo em casais, para que a gente possa estar conversando, dialogando, compartilhando ideias, para que essas ideias sejam multiplicadas. E a gente percebe que Deus percebeu, atentou para a solidão de Adão. Se a gente nos atentar para os nossos dias de hoje, percebemos que muitas pessoas estão se isolando, uma das outras, porque não está se adaptando às ideias, algumas coisas não estão batendo. E esta solidão faz com que aumente a depressão, aumente aí essa sensibilidade de não querer ficar próximo de pessoas. E isso faz com que as pessoas caiam no mar da solidão. Caindo no mar da solidão, as pessoas começam a ficar muito só, ocasionando o suicídio, porque elas não se sentem parte desse mundo. Pensam que não estão fazendo algo de melhor. Se questionam qual que é o papel delas aqui, se ninguém gosta delas. Aí cabe o nosso papel de detectar isso nas pessoas. Nunca é bom que uma pessoa fique sozinha. Nunca é bom que esse homem, essa mulher fique sozinha sem ter um compartilhamento de ideias, sem ter aí uma compreensão, um diálogo, durante o dia a dia, porque é tão gostoso você chegar em casa e ter alguém para se expressar e conversar aquilo que você passou, porque tem muitas pessoas que gostam de conversar, e principalmente essas pessoas que gostam de dialogar e conversar com outras pessoas, essas pessoas não conseguem ficar só. E se ficar só sem conversar com alguém, ocasiona a solidão.
Maravilha. Continuando. O primeiro homem fora formado do pó da terra. A primeira mulher fora formada da costela desse homem. Assim sendo, estava formado o primeiro casal, que constituiria a primeira família, visando a formação do povo de Deus. Tá? A princípio era um casal perfeito, vivendo em um lugar divino, o Jardim do Éden, o que significa um lugar de delícia ou paraíso, né? Então a gente vê aí que eles viveram em um lugar maravilhoso. Então temos aí a certeza que a convicção que eles foram criados e viveram em um lugar divino, ao qual Deus tem preparado para eles, preparou para eles. E assim foi ocasionando, e a gente entra agora na parte da queda, ao qual ocasionou a queda de Adão e Eva do Jardim do Éden, né? Ou na página 21, a queda do homem. A gente entra. O termo queda indica uma falta ou mesmo cair para um lado, de onde procede a conhecida e tradicional expressão cair no pecado, onde se conclui que pecar é literalmente sair ou cair de um padrão de conduta estabelecido por Deus. Adão, na simplicidade, ele era inocente, né? No caso o homem, Adão naquele momento, ele era inocente do mal. Ele não teve oportunidade de desenvolver um caráter moral testado. Entretanto, não há nenhuma menção que ele não conseguisse distinguir a diferença entre o certo e o errado, né? Então a gente percebe que Adão ele não teve ali um conhecimento, não tinha ali um conhecimento ainda do pecado, do erro, mas ele sabia do certo, sabia que o certo era certo, o qual Deus sim gostava, né? Respeitava, né? Por ocasião da queda, analisando pelo senso comum, era conveniente a Deus pegar os dois únicos seres, até então criados, Adão e Eva, e eliminá-los. Depois, recomeçar tudo novamente. Porém, Deus, na sua sapiência divina, que lhe é inerente, adiantou a serpente, que tenha sido causadora da queda, que daquela mulher que se tornara transgressora e destituída da glória de Deus, descenderia de alguém para ferir sua cabeça. Olha só que interessante. Agora entramos num ponto que é gostoso a gente estar discutindo. Vamos lá, né? Deus é onipotente, onisciente, sabe do presente, do passado, do futuro. E Deus sabia deste questionamento, desta serpente, ao qual fez a cabeça de Eva, que fez a cabeça de Adão, para que pudesse estar comendo do fruto. Então, comendo do fruto, Adão e Eva sairiam, né, cometeriam esse erro, esse pecado, e ocasionaria sua saída do Jardim do Éden, do paraíso. Mas, naquele mesmo instante, Deus já abençoou uma mulher, ao qual estaria gerando um filho que pisaria na cabeça da serpente. A partir daquele momento, toda mulher conhecia essa história. A partir daquele momento, toda mulher estava esperando que o seu filho fosse o que pisaria na cabeça da serpente. Aí a gente lê: com certeza a partir daquele momento o diabo passou a sentir dor de cabeça, porque infalivelmente isto aconteceria. Era uma profecia que sairia da boca divina. Em Gênesis 3,15 diz isso. Aí a gente fica pensando, né? O inimigo ele tinha certeza que ele não iria ser salvo. O inimigo já tinha cometido seus erros, ele estaria já nos processos de, vamos falar assim, de sofrimento. Ele já é 100% condenado. Mas o inimigo, a gente percebe que ele não tem a capacidade de atingir Deus, né? O inimigo não tem essa capacidade de atingir Deus, porque Deus é Deus. E como o inimigo ele
ele já tem essa conclusão que vai ser condenado, que vai arder no fogo eterno, ele não vai querer ir sozinho, correto? Ele não vai querer ir sozinho. Então, a partir daquele momento, o inimigo começa a trabalhar no coração do ser humano, implantando seus males, né? Fazendo com que esta geração ao qual está nascendo possa estar surgindo um mal e criando no coração do homem ali um aspecto negativo de alguns certos pontos. E a gente vai aprendendo, quando a gente começa a ler a Bíblia, que a partir dos filhos de Adão, começa a ser dividido algumas famílias. E essa geração de males começa a se espalhar na terra. Mas desta geração que vai surgir o que vai pisar na cabeça da serpente. Por isso que o diabo, ele não consegue descansar, né? Porque ele sabe que ele já está condenado, mas ele quer levar o máximo de pessoas possíveis. Como ele não consegue atacar a imagem, não consegue atacar Deus, quem que o inimigo vai atacar? A imagem e semelhança de Deus, que somos nós. Então cabe a nós a detectar e ver o que o inimigo tem, o que o inimigo quer para nos fazer afastar do caminho do Senhor. Bênção de Deus? Maravilha. Vamos continuar. A questão da culpa do casal, ao pecarem, foi instantânea. As evidências de uma consciência culpada e acusadora estão estampadas na narrativa bíblica. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Gênesis 3:7. E eles ficaram envergonhados, tendo descoberto que estavam nus. E quem disse para eles que eles estavam nus? Se eles não sabiam o que era isso. Aí vem, né, que começaram a perceber, a sentir a culpa, não de si mesmo, de envergonhados entre si, mas de Deus, envergonhados por ter errado, descumprido uma lei naquele momento, ao qual Deus tinha dado a eles, que não pudesse comer daquele único fruto. Né? A vergonha que essas duas criaturas experimentaram não foi entre elas, mas antes entre elas e de Deus. Elas não se esconderam uma da outra, mas se esconderam de Deus. Elas experimentaram uma mudança em sua própria constituição que os faziam sentir que estavam separados de Deus. Né? A expressão de Gênesis 3, 4 e 5, vamos lá? Gênesis 3, 4 e 5. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Demonstra que eles tiveram um conhecimento repentino e diferente daquele proferido pela serpente. Em vez de tornarem-se semelhante a Deus, experimentaram um miserável sentimento de culpa que provocou pavor pela presença divina. Então somos culpados. Hoje, a gente se sentimos culpados de tudo que fizemos de errado. Por isso que cabe a nós, a cada manhã, a cada noite, estar nos entregando a Deus em oração para que Deus venha perdoar nossos erros e pecados. Porque somos filhos de pecadores e assim sendo somos também pecadores. Uma consciência sadia e o espelho serão as únicas coisas que jamais mentirão ou enganarão. Eles dirão exatamente o que somos e como estamos. Amém? As consciências do pecado original sempre foram e sempre serão inevitáveis. A sentença estabelecida por Deus foi tripla. Além de serem expulsos do jardim, porque voluntariamente bloquearam o relacionamento com Deus. Primeira, a terra tornou-se maldita, indicando a presença do mal, em lugar do bem, que estava à disposição do homem, inclusive a perda do domínio. 2. A terra passou a produzir espinhos e cardos, significando sofrimento intermináveis na vida presente. 3.
Finalmente, a morte, que se constituiria no inimigo mais cruel e implacável de todos os dias da existência da terra. Aparentemente, a imagem resultante era que o homem nasceria, cresceria, constituiria famílias e, por fim, morreria, indicando aflições constantes e uma vida de monotonia sem perspectiva de voltar a ser o que era. Então, a partir daquele momento ao qual Adão e Eva comeram do fruto, eles teriam todos esses erros, todas essas fases ao qual eles teriam que passar. E a última fase ao qual eles teriam que passar seria a morte. Maravilha? Aí a gente entramos na descendência de Adão. Tá? Os filhos de Adão receberiam a imagem e semelhança de Deus existente em Adão, no entanto, contaminada já pelo pecado. Por ocasião do nascimento do primogênito Caim, que significa adquirir ou possessão, Eva imaginou que ele seria a semente prometida e exclamou: adquiri um varão com auxílio do Senhor, em Gênesis 4:1. O que ela jamais imaginava era que o primogênito da raça adâmica se tornaria um assassino e fratricida, né? Que significa um assassino de irmão. Daí pode-se deduzir que o primeiro filho produzido pelo homem também é descrito como o primeiro a ser o assassino ou homicida. Aí a gente vai estar vendo isso aí em Gênesis 4, versículo 8. Tá? Aí os descendentes de Sete. A menção bíblica de Adão seria o primeiro homem a dar sua parcela quando o povoamento foi cumprindo-se com o nascimento de Sete. Tá? O nascimento de Sete, em lugar do piedoso Abel, suscita um novo começo. A expectativa de buscar a Deus com sinceridade, considerando que não havia nenhuma ventilação de nota negativa quanto à sua conduta. Entre seus muitos descendentes surgiu um que tornou-se destaque pela maneira singular de relacionar-se com Deus. Quem é essa pessoa? Trata-se do admirável Enoque. Homem que caminhou com Deus na intimidade, sobressaiu a tal ponto de agradar tanto a Deus que Deus o tomou para si, sem que ele experimentasse a morte. Uma afirmativa inquestionável: Enoque agradou a Deus. Então, o que ponto Enoque chegou? Muitos falam assim: mas eu não vou conseguir atingir esta perfeição ao qual Enoque. Quem disse? Porque eu sou filho do pecado. E Enoque não era? Enoque era filho do pecado. E Deus viu que Enoque era tão íntegro a Deus, que Deus viu que não era bom que Enoque ficasse numa terra ao qual seria manchada por sangue, que já tinha começado, estava sendo manchada por sangue, porque a terra nunca tinha sentido sangue humano, a partir do momento ao qual Caim matou Abel. A partir dali a terra sentiu o sangue humano, e a partir dali ia começar muitas mortes, a terra ia sentir muito sangue humano. E nesse caminho, depois de Sete, a gente viu ali que Enoque foi um que possamos ter como exemplo. É filho do pecado, mas não se contaminou com ele. E Deus viu que ele era tão íntegro, tão na presença de Deus, que Deus o tirou, não dando sabor à morte. Deus o pegou para si, que nem seu corpo a terra viu, mas Deus pegou para si algo que era inimaginavelmente bom para Deus. Enoque era muito bom. A sua comunhão com Deus lhe proporcionou sabedoria celestial, o qual condicionou a compreender e apreciar as riquezas de Deus. E andou Enoque
com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou, em Gênesis 5:24. O seu desaparecimento foi tão repentino e maravilhoso que nem a morte teve participação quanto a sua transferência permanente junto a Deus. Enoque é uma exceção no refrão cotidiano e inevitável. Ele não experimentou o sabor da morte. Maravilha, meus irmãos, que essa primeira parte do capítulo 1, finalizamos aqui. Que Deus continue dando a todos um conhecimento a mais, sabedoria e entendimento. Amém? E que Deus continue nos abençoando no decorrer dessa lição que está muito boa. História de Israel. Que Deus abra nossas mentes para compreender mais a leitura bíblica e compreender os estudos que Deus tem a nos dar. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.